São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro a minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrega o estigma de desumana, insensível selva de pedra. Não é verdade. Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela mesmo quando escura, nunca fica em trevas. Todo dia, uma nova luz nela principia a brilhar, somando-se às milhões multicores já existentes, tornando-a mais feliz. Não é insensível, nem desumana. Ampara migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade ampara pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios. Dá espaço aos progressistas, repudia pessimistas. É hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver, noutro lugar, nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade. A minha tão bela, feliz e amiga cidade, São Paulo. Viva São Paulo! E para São Paulo nada, tudo! 467 anos. Hoje, essa bela cidade comemora o seu aniversário. E é uma alegria muito grande para nós do Cama Café São Paulo estar recebendo a exposição do artista plástico Edu das Águas, que com a sua paleta tem colorido os pontos históricos do nosso centro histórico, pintando alguns ícones. E entre alguns ícones a gente tem a nossa querida Catedral da Sé. E ele pintou a Catedral da Sé por dentro. Só que antes da gente adentrar a Catedral da Sé, vamos estar falando da nossa Praça da Sé por fora, o marco zero da nossa cidade, que todo mundo está convidado a vir conhecer e olhar com um olhar diferente. Então temos aqui o quadro do seu Edu das Águas, estamos aqui na Praça da Sé, de frente à Catedral, e a gente, para falar um pouco da Catedral, temos aqui o apóstolo Paulo, que no caso, dia 25 de janeiro, comemora a data da sua conversão. E há 467 anos atrás, a primeira missa ocorre nessa cidade na mesma data, no dia 25 de janeiro, dia da sua conversão. Em função disso, uma homenagem a este apóstolo, que no caso dá um nome à nossa querida cidade de São Paulo. Aqui tem um casal nesse quadro, e um pouco antes a gente tem um monumento que não aparece aqui na Catedral da Sé, do José de Anchieta. E esse monumento que tem do José de Anchieta é onde era a nossa antiga catedral, sendo que no caso a gente está com o primeiro apóstolo do Brasil, que não aparece no quadro, e com o primeiro apóstolo, no caso, digamos que não teve junto com Jesus. E no caso temos aqui de frente a Catedral da Sé, que é uma construção de 111 metros, sendo que no caso foi construída, começou a sua construção em 1913, por conta de guerras, dificuldades financeiras. Ela só foi concluída em 1954, sem essas duas torres, sendo que essas duas torres só foi entregue em 1969. Essas duas torres têm 92 metros de altura, cada uma delas. No caso, são 64 sinos entre as duas torres, e a gente tem aqui, passando essa porta, temos esse vitral,
aonde esse vitral reflete um pouco da riqueza da economia desse país. Digamos assim, talhado em pedra, temos o trigo, a uva e o cacau. Quando você adentrar, você vai ver exatamente essa imponência. A construção, ela é gótica, e no caso, porque ela faz um V, sempre apontado para o céu. Alguns estudiosos vão falar que ela é eclética, por conta da sua cúpula, que é neoclássica. Mas isso é uma coisa que a gente deixa para os especialistas falar. E no caso, temos também um detalhe dessa construção. O seu Edu, com uma sensibilidade muito grande, ele não colocou as pontas, digamos assim, das torres, porque as torres, elas significam grandiosidade. E a nossa São Paulo, ela é grandiosa ao extremo, a ponto da sensibilidade do seu Edu ter colocado que ela não tem, digamos assim, é infinita. A grandiosidade da nossa cidade é infinita no olhar desse grande artista plástico, o seu Edu das Águas. Agora vamos adentrar essa porta e conhecer a exposição que é a Catedral da Sé por dentro. Então a gente agora vai passar para um outro quadro que vai mostrar essa grandiosidade dessa obra que é a nossa Catedral da Sé. Vamos lá? Adentrando a nossa Catedral da Sé, a gente tem este quadro que mostra a grandiosidade da nossa Catedral da Sé. Diante dos seus janelões grandes, dos seus vitrais, a gente tem essa claridade que vai adentrando pela catedral. E a claridade, ela tem um significado muito forte. Ela representa a luz, a presença do divino. E a gente tem a claridade de forma multicor. E essa claridade, esses janelões, faz com que os fiéis sejam convidados, no caso, a sentarem, a olhar para o alto e ver os seus grandes janelões, os seus vitrais, e ver essa claridade adentrando. E vendo esses arcos em si, que tem um significado de caminho para Deus. E é diante dessa grandiosidade que a gente tem a presença de evangelizadores que tiveram presente na vida de Jesus, os profetas, os apóstolos, figuras que estão nas paredes da catedral. Você tem a presença da fauna brasileira através do tatu, da garça, do tucano e de tantos outros, digamos, animais da nossa fauna, e a presença também da flora, né? E no caso, diante de toda essa imensidão, de toda essa grandiosidade, a gente tem aqui, no caso, na Catedral da Sé, esses dois ambrões. Esses dois ambrões que têm um significado especial para, no caso, os cristãos. A gente tem um dos ambrões que fica à sua direita, que é utilizado para os cantos, para as leituras, geralmente feito por um dos leigos. E a gente tem um dos outros ambrões que fica, no caso, à esquerda, sempre feito por um sacerdote, e aonde é feito o evangelho. Então a gente vê que, no caso, os ambrões que estão presentes aqui na Catedral da Sé têm um significado muito especial para a igreja, porque Jesus Cristo, quando ele, no caso, ia pregar, ele subia a montanha. Então essa plataforma no alto simboliza Jesus Cristo subindo a montanha, tomando a palavra e pregando aos apóstolos e aos fiéis que o seguiam. E a Catedral da Sé, ela é rica porque ela está presente em todos os sentidos
do Brasil. A gente tem aqui na mesa de comunhão, a mesa de comunhão composta com pedras, que no caso representam as cores da bandeira do Brasil, com simbolismo de toda a arte sacra da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é diante dessa imensidão, desses vitrais grandes, que no caso com toda essa claridade, aonde a presença do divino se faz presente, e com esses arcos que representam o caminho para Deus, que a gente tem abaixo do altar, no caso a cripta. E para falar da cripta, eu vou estar mostrando um outro quadro que está presente nessa exposição da Catedral da Sé, que é um quadro mais especificamente do altar. Vamos para lá? Então aqui estamos diante do quadro que tem o altar da Catedral da Sé, onde tem os dois ambrões, e aqui abaixo está a cripta. A construção da Catedral da Sé, ela começou em 1913, porém a cripta da Catedral da Sé, ela foi inaugurada em 1919, ou seja, hoje estamos comemorando, no caso, 102 anos da nossa cripta. A cripta, na verdade, ela é sustentada por diversas colunas e com diversos arcos góticos, e no caso, dentro disso daí, a gente tem os locais aonde foi sepultados os arcebispos e bispos de São Paulo, né? Entre várias personalidades da história também da nossa cidade e do Brasil. Entre as personalidades a gente tem o grande cacique Tibiriçá, responsável pela fundação da nossa cidade. Hoje, se estamos aqui comemorando 467 anos desta grande cidade, em grande parte por conta do grande cacique Tibiriçá. E do lado do cacique Tibiriçá, temos no caso o regente Feijó, que no caso, ou Padre Feijó, que no caso governou o nosso Brasil no período, digamos assim, do Império. E entre alguns bispos, o último que a gente tem aqui é o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, meus amigos, a Catedral da Sé, ela é uma grandiosidade, porque ela, na verdade, é composta de 5 construções. A construção central e 2 laterais. E no caso, tem uma que corta ela no meio, que na verdade ela é uma construção cruz latina. E a gente aqui está mais ou menos diante desse quadro, como se a gente estivesse no mirante. O mirante, porque no formato de uma cruz, seria aonde está exatamente a presença da cabeça, do corpo de Cristo crucificado. Essa construção da Catedral da Sé simboliza uma cruz. E a gente tem nesse quadro o cruzeiro. Agora eu vou mostrar 2 outros quadros que vai estar mostrando essas 2 construções que correm lateral a essa torre principal. Estamos aqui agora para falar de uma das construções lateral à principal. Essa construção lateral tem uma importância muito grande na Catedral da Sé. Primeiro, no caso, a Catedral da Sé é uma basílica a Nossa Senhora de Assunção. Inclusive, a gente tem uma parte dessa figura, digamos, de Nossa Senhora de Assunção. E um pouco antes, não mostrando aqui no quadro, a gente tem um local onde fica o coro
e os músicos em si da catedral. Mas o grande ícone desta construção é o seu órgão, composto de 112 mil pinos. Então, na verdade, é uma grandiosidade. E, na verdade, todo mundo deve ter a oportunidade de conhecer. Então, estamos aqui neste lado e vamos agora passar para uma outra base da construção da Catedral da Sé. Bem, e agora estamos diante de uma outra construção no outro sentido, que dá exatamente acesso ao Santíssimo da Catedral da Sé, e na parede, no qual o quadro não mostra, a gente tem um mosaico do apóstolo Paulo. Então, na verdade, é uma grandiosidade essa construção, e no caso, só tem uma forma de você conseguir enxergar ela na sua magnitude, é vindo conhecer. Agora a gente vai passar para um outro quadro que mostra justamente a parte que representa a parte da cruz, que cruza essas três colunas, a coluna central e as duas laterais. Agora a gente vai passar justamente, pegar um dos quadros que representa justamente essa parte que faz o crucifixo da Catedral da Sé. Vamos para lá? Bem, e agora estamos chegando no local em que todos os fiéis são convidados a adentrar a Catedral da Sé. Então a gente viu naquele quadro primeiro a Praça da Sé, onde você tem as portas, digamos assim, principais de entrada, e temos, no caso, as entradas laterais da Catedral da Sé, que justamente é aonde está a presença da cruz, né? Como se fosse a cruz. Então, nas duas pontas da cruz, a gente tem, no caso, esta visão, que na verdade parece como um corredor de chegada, digamos assim, a um espaço. E é na verdade essa grandiosidade que a gente tem o privilégio de estar mostrando nessa exposição em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo. Então o seu Edu das Águas, com a sua palheta, mostrou, no caso, a parte interna da Catedral da Sé. E você pode, no caso, estar conhecendo essa exposição de segunda a sexta-feira, no caso aqui no Cama Café São Paulo, das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. A gente está aqui na rua Roberto Simonsen, no número 79. A rua Roberto Simonsen é a rua do estacionamento do pátio do colégio, é a rua do solar da Marquesa de Santos, do Museu da Cidade, e no caso ficamos atrás do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, aqui na Praça da Sé. Agora, este convite só é possível graças às ajudas de alguns colaboradores. O jornal Centro em Foco, do editor Carlos Moura, e de um amigo e de uma pessoa muito importante, que é o nosso querido Nicanor Jacinto, que é responsável pela TV Arte Multicultural. Se você quer presentear a cidade de São Paulo, e se você quer demonstrar o seu amor pela cidade de São Paulo, só tem uma forma, é você, no caso, acessar, no caso, no YouTube, o canal da TV Arte Multicultural. TV Arte Multicultural é a responsável por esse vídeo que a gente está disponibilizando para você. Então declare o seu amor à cidade de São Paulo através